Chega hoje ao Brasil mais um voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos. É o segundo desde que Donald Trump tomou posse. Desta vez, são de 130 a 135 pessoas numa viagem com escala em Fortaleza e em seguida terminando no aeroporto de Confins. Já tivemos uma situação tensa, no voo anterior, e para trazer as expectativas desta vez, eu convido o nosso especialista em relações internacionais e editor de Opinião de O Tempo, Frederico Duboc. Oi, Fred, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Uma boa sexta-feira. Olha, realmente há muita expectativa. O primeiro voo que chegou no dia 24, logo depois da posse do Donald Trump, foi um voo muito tenso. As imagens que nós estamos vendo de brasileiros deportados que estavam acorrentados, eles denunciaram também maus tratos, falta de comida, que o sistema de refrigeração do avião não estava funcionando. Então havia uma série de reclamações e isso gerou um mal-estar com relação ao Brasil e a diplomacia brasileira e a diplomacia norte-americana. Então foi montado um esquema para a recepção de novos deportados após isso. Há uma coalizão de ações governamentais, envolvendo principalmente o Itamaraty e o Ministério dos Direitos Humanos da Macaé Evaristo. O que é que se pensa? Se pensa em criar condições para receber essas pessoas com um maior acolhimento. Exatamente, chama-se até uma operação de acolhimento. Então, já nesse voo que saiu de Alexandria, na Louisiana, ele saiu com um representante consular brasileiro do consulado em Houston, no Texas, acompanhando os procedimentos. Esse avião vai chegar em Porto Rico, provavelmente já deve estar em Porto Rico, faz uma escala, vem para Fortaleza, deixa uma parte das pessoas, normalmente as que vão ficar tanto no Ceará quanto no Nordeste e Norte, e segundo o governo cearense, mais ou menos 80% dos passageiros seguem viagem aí num avião da Força Aérea Brasileira, um avião da Embraer, e descem em Confins no final da tarde e à noite aqui. Aqui foi montado nesse sistema profissionais da Polícia Federal e do Ministério de Direitos Humanos para poder agilizar os procedimentos de entrada, a burocracia, a verificação de antecedentes, etc., para que eles possam ser liberados o mais rápido possível. Além disso, o acompanhamento. A ideia é que, chegando em Fortaleza, eles já estejam, se por acaso tenham sido algemados ou alguma coisa do gênero, eles tirem e já passem para a custódia do governo brasileiro. E a gente tem, inclusive, essa discussão toda, que foi gerada no voo anterior, no primeiro voo desde a posse de Donald Trump, que gerou realmente toda essa questão de uma movimentação do governo brasileiro para entrar nessas negociações, enfim, nesse processo de deportação dos brasileiros, de repatriação, que é como o governo tem chamado, que aí o Lula defendeu, enfim, o governo como um todo defendeu esse tratamento mais respeitoso, como ele chama, e a gente tem até a sonora do Lula, quando ele falou sobre o assunto na entrevista na segunda-feira não, na verdade, foi na quarta, às rádios de Minas. O Mano interveio e nós, então, acertamos que eles não iam poder ser acorrentados. Ou seja, enquanto eles estão dentro do avião, no território americano, eles são cidadãos que pertencem à política e à lei dos Estados Unidos. Mas quando eles chegam no território nacional, que o avião abre a porta, eles estão submetidos à legislação brasileira e disso nós vamos cuidar. E nós estamos muito atentos à Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos e o Itamaraty, para que a gente dê cidadania a esses companheiros quando chegam ao Brasil. Então, e aí a gente tem essa expectativa, então, Fred, de hoje entender como é que isso vai funcionar. Exato. É uma questão também que é uma preocupação muito grande do Brasil, porque ainda é muito tenso como que vai funcionar a relação Brasil e Estados Unidos no governo Trump 2, Há a questão ainda da possibilidade da aplicação de taxas. Há também uma preocupação muito grande com a população brasileira nos Estados Unidos.
nós preparamos um material, né, com algumas informações sobre a situação, se for possível colocar no telão. Segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, nós temos em torno de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos em diversas condições, né? Os que já possuem green card, os que estão migrantes a trabalho, a turismo, em famílias, etc. Né? Estudantes. Segundo uma pesquisa local nos Estados Unidos, são 230 mil brasileiros em situação irregular. Né? E os dados do Serviço de Imigração dos Estados Unidos apontam que 38 mil já passaram por todos os procedimentos, né, da Justiça de Imigração, do processamento, etc., e eles estariam prontos para serem deportados. Nós temos um volume que é relativamente pequeno que chegou até agora. Né? Nós temos um voo com 88, que chegou no dia 24, e agora esse voo a caminho do Brasil. A gente não tem os números exatos, mas seriam em torno de 100 a 135 brasileiros, como você disse na abertura. Né? Então, é uma preocupação que o Brasil tem com essas pessoas, é um volume significativo, é uma questão de que a política brasileira e as questões de direitos humanos também são importantes, não só por conta da migração de brasileiros para o exterior, né, que é uma preocupação do governo, quanto o tratamento desses brasileiros fora do país. E a gente tem nesse cenário, né, tanto de brasileiros quanto de outros estrangeiros dentro dos Estados Unidos, essa situação de essas deportações que vem acontecendo, ganhando muito destaque, mas que elas não são necessariamente tão grandes assim, né, Fred? Assim, o volume de deportações do Trump não é diferente, é até menor, né, assim, em relação aos governos democratas. E o que explica, né, essas diferenças e essa diferenciação no discurso, enfim? Sim. Nós temos dois pontos para a gente falar. Primeiro é essa questão que você falou dos números ali. Né? Nós temos alguns dados. O governo Trump 1 foi 1 milhão. No governo Obama e no governo Obama foram 3 milhões, mas lembrando que no caso do governo Bush e no governo Obama foram 2 mandatos, 8 anos. O governo Trump 1 foram 4 anos. Mas isso não quer dizer que foi pouco, não. O pico de deportações ocorreu em 2013, no governo Obama. Né? E o governo Biden pegou um nível baixo de deportações e foi crescendo. Né? Tem duas coisas que devem ser levadas em conta. Né? É a relação do governo democrata com relação aos migrantes e a relação do governo Trump com os migrantes. O governo Trump, normalmente, ele adota uma política mais linha dura. E com o sucesso dessa política, acaba tendo menos estrangeiros para serem devolvidos, né, serem deportados. Nesse início de governo aqui, assim, já teve mais ou menos, foram 4.500 deportações em janeiro, né? Em apenas uma semana, não, mentira, foram 4.500 em uma semana, que foi aquela primeira semana de janeiro, logo após a posse. Né? Foi uma queda de 55% em relação à semana anterior à última do governo Biden, e uma projeção, se for levado esse ritmo dele, seria em torno de 20 mil, o menor nível desde 2017. Né? Mas por quê? Porque o Trump, no primeiro dia, ele assinou uma ordem executiva adotando uma política de muito rigor em relação ao tratamento dos deportados. Né? É uma política de mais linha dura com relação aos migrantes. Está havendo uma busca ativa por migrantes ilegais, face à verificação de documentação na rua, face à investigação. Então, era um procedimento que não era adotado nos governos democratas do Biden e do Trump, do Obama. Ele tem uma atividade, né? Um governo que é mais ativo nesse quesito, que ele tem essas operações de busca por imigrantes legais, sendo que do outro lado, antes era mais uma coisa de denúncia ou de quando uma pessoa ali... Quando acontecia, em geral, o mais comum é um estrangeiro comete um crime e ele é identificado
e fazendo o levantamento, olha, ele entrou de forma ilegal. Uma outra forma muito comum são as passagens dos ilegais por coiotes, etc., agenciadores, na fronteira principalmente do México. Tanto é que as maiores apreensões são guatemaltecos, mexicanos, salvadorenhos. Então, essa é a questão. Sendo que, nesses casos, quando ele entra de forma ilegal e é flagrado pela autoridade, existe um procedimento muito expresso para a devolução, muito mais rápido, inclusive, né, que não passa pelo julgamento de imigração, pelas cortes de imigração. São quase ordens expressas, você faz um procedimento burocrático e ele é recolocado no ônibus e volta para o México, e ali normalmente ele é reencaminhado ou fica guardando. Atualmente é uma questão, inclusive, de política doméstica do Trump. É uma promessa de campanha dentro da lógica do MAGA, né, o Faça a América Grande Novamente. Por quê? Porque ele está preocupado com o eleitorado médio do Centro-Oeste, que perdeu o emprego e que culpa o migrante pela falta de emprego para essas pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo do que o americano normal. Até porque os migrantes, na maior parte, eles ocupam esses serviços de mais baixa remuneração, de mão de obra intensa, né? E ficando os empregos mais qualificados para aqueles que saem daqui praticamente já com o emprego garantido, normalmente na área de finanças, tecnologia, e por aí vai. Né? Então é isso. Então ele está preocupado, essa política se justifica ser mais agressiva para ele dar resposta a esse eleitorado interno e o projeto dele de continuidade, e dele, não só dele, mas dos republicanos, de continuidade no poder. Existe até uma análise que eu estava lendo esses dias de que as propostas dele, de forma geral, né, elas não são necessariamente aceitas pelas pessoas, as propostas econômicas, enfim. O grande mote de campanha dele, o que leva o Trump a ter tanta popularidade, a ser eleito, enfim, é a questão da imigração mesmo, né, dos imigrantes, que é isso que você disse, que é o eleitor que sente que perdeu o emprego para imigrantes, que acaba ali se sentindo prejudicado, enfim, ele entende no Trump uma pessoa que vai ajudá-lo a voltar a um status que ele tinha anteriormente. Exato, ele colocou esse manto de campanha e agora é o manto do presidente, né, de que é o cara que vai salvar o emprego do norte-americano e os Estados Unidos vão ser grandes novamente para os americanos.